Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, e o vídeo de hoje é o segundo, da série sobre a restauração da minha Giant MCM. Então, no vídeo de hoje, eu vou apresentar um pouco como que ela ficou, Se você não viu como ela estava, eu vou deixar aqui no card para vocês verem o vídeo de quando eu peguei ela. E hoje eu vou apresentar para vocês como ela está, atualmente. Alguns detalhes curiosos sobre essa bicicleta, um pouco da história dela, o que é, que bicicleta que é essa. E é isso aí. Lógico que a restauração dela ainda não está completa, vai demorar mais um tempinho, mas pelo menos já é uma bicicleta que anda e eu já consigo trazer algumas impressões de pilotagem dela para vocês. Beleza, pessoal? Aqui está a bicicleta, quase pronta, quase montada, ou pelo menos agora em condições de uso. Tem algumas coisas para acertar ainda, então vamos lá. Vocês podem observar que ela está com a suspensão ProShock, que eu comentei no vídeo anterior. Não é original, na verdade ela é um pouco mais moderna do que a bicicleta. Eu consegui fazer ela funcionar, ela está funcionando perfeita, fiz a revisão completa. Fiz algumas modificações em relação a como ela veio. Ela veio com molas mais duras, e eu consegui encontrar as molas um pouco mais macias para essa suspensão. Eu achei que ela estava muito dura. É uma coisa que era mais comum antigamente, você ter a opção de customizar o funcionamento da sua suspensão, você ter peças de reposição para modificar, além dos ajustes de preload, você podia modificar o coeficiente de compressão da mola. Hoje em dia não é mais tão comum isso, basicamente as suspensões de mola hoje são suspensões mais básicas, que não oferecem tanta ajustabilidade. E as suspensões a ar, você não tem necessidade disso, uma vez que você pode calibrar com a pressão desejada, para aumentar o preload. No caso, não seria um preload, e sim a rigidez dela. O preload é um pouquinho diferente. Se vocês quiserem que eu explique o que muda em relação a aumentar o preload e trocar a mola por uma mais dura, eu posso trazer um vídeo para vocês, é um assunto bem interessante. Mas vamos lá, o assunto hoje não é sobre suspensão, e sim sobre a bicicleta no geral. Então, de curiosidades dessa bicicleta, vocês podem ver que ela tem freio a disco, e para uma bicicleta de 1999, isso era uma grande novidade. No entanto, por ser uma bicicleta antiga, é um sistema antigo, e é um sistema que é um padrão, ele é um pouco anterior aos padrões modernos, ou melhor, ele era de uma marca que não fez com que o seu padrão se tornasse o padrão atual. O que eu quero dizer com isso? Então, se você pegar uma bike com freio a disco hoje, quase certeza que ela é ou center lock, vou deixar uma imagem para vocês, que é um padrão proprietário da Shimano, ou ela tem fixação por 6 parafusos, que é um padrão um pouco mais universal, Várias marcas produzem, inclusive a Shimano, discos e cubos, de 6 furos. A diferença dessa bicicleta é que você pode observar que é um cubo com 4 parafusos, Então um rotor de 4 parafusos e um cubo de 4 parafusos. O conjunto dos cubos, dos rotores e das pinças é tudo da mesma marca, daquela marca Fórmula italiana. É um formato que não acabou pegando, não se padronizou no mercado. Então hoje em dia basicamente impossível de achar pastilha, basicamente impossível de achar cubo, rotor também. Então é uma coisa meio que sobrevivente de uma época. Infelizmente isso também significa que se eu quiser utilizar essa bicicleta com frequência, pôr ela para rodar, eventualmente eu vou ter que fazer a substituição do conjunto completo. Outra coisa interessante, esses rotores eles não são do tamanho padrão, eles não são de 160 milímetros, ou 180 milímetros, que são os padrões hoje em dia. Ele é um pouquinho maior, ele tem 165 milímetros, então ele fica bem diferente. Eu acho que eu não conseguiria nem colocar uma pinça
moderna, né, encaixasse ele aqui. Então provavelmente se eu tiver que trocar, eu vou trocar tudo. Se eu for utilizar ela no dia a dia, né, uma bicicleta de uso, ao custo de perder a originalidade. Só que se eu não estragar essa peça, eu posso sempre colocar ela de volta, em caso de necessidade. A fixação dessa pinça também é um pouco diferente. Como vocês podem ver, na suspensão é uma fixação IS comum, né? Hoje em dia não é mais o padrão mais comum, mas ainda existe a pinça, principalmente na parte traseira. Muitas bicicletas ainda hoje têm esse padrão IS, mas podem observar que geralmente, né, quando você compra uma pinça, uma suspensão, você usa o adaptador IS para post mount, para usar uma pinça post mount aqui. No caso, essa é a pinça IS, a pinça original que vai nesse sistema. Muita gente não sabe, né, nunca viu como que é a pinça que vai nesse padrão antigo. É exatamente essa daqui. Então ela prende de lado. Uma coisa interessante da fixação desse jeito é que, por exemplo, essa pinça, né, ela não tem ajuste aquele ajuste da pastilha fixa, né? Você não pega uma chave Allen. Vou mostrar do outro lado para vocês. Você não tem aquele parafusinho Allen aqui desse lado para ajustar a pastilha fixa. Como ela é fixada totalmente nesse plano, né, nesse vetor, o ajuste da pastilha fixa se dá por esse parafuso, que ele movimenta toda a pinça para lá e para cá. Então é um sistema um pouco diferente, né, interessante, chatinho de regular, mas é uma curiosidade. Agora mostrando um pouco mais o geral dessa bicicleta. Aqui é um quadro de carbono, né? Não era tão novidade para a época, né? Existem quadros de carbono já do começo dos anos 90. Esse já é um quadro do final dos anos 90. Tem como diferencial para a época ser um quadro monocoque, né? Como está escrito aqui, ó. Significa que ele é todo de carbono, numa peça só. Outros quadros da época, mesmo da própria Giant, um pouco mais antigos, tem cachimbos, né? Então essas peças de junção entre os tubos de alumínio, semelhante àquela Harley que eu tinha antigamente. Se eu achar uma foto eu vou colocar aqui para vocês. Só que aquela era com tubos de alumínio. Essas Giants que eu comentei, né, as Cadex, tinham, não só as Giants, né, a Trek também tinha modelos assim. Várias outras marcas tinham esse tipo de construção, com cachimbos de alumínio e tubos de carbono. Essa aqui, no entanto, já é uma peça só de carbono. Até um detalhe que ela é bem bonita, né, essa construção, uma peça bem robusta, bem unida, né, bem uniforme. É um quadro que eu achei bastante rígido, né, um quadro que talvez até mais rígido do que a Cannondale Left que eu tenho, que é bem mais moderna que essa, inclusive aro 29. Eu achei ele bem responsivo, né, um quadro que responde muito bem. E mais uma curiosidade, né, que veio nela, não é original, foi um upgrade que alguém fez, que são, né, esse conjunto do cassete XTR de 8. Originalmente essa bike viria com, acho que é um Deore LX ou Deore XT, né? Os trocadores eu sei que seriam LX e o câmbio dianteiro também. O pé de vela é um XT. Eu não lembro exatamente qual seria o câmbio traseiro, mas acredito que não era um XTR, principalmente o XTR de 8. Então aqui eu tenho um cassete XTR de 8 em titânio. Então repare a corzinha dele, né? Ele não tá sujo, ele é essa cor mais escura mesmo. E o câmbio XTR também, que faz conjunto com ele, né? Esse é um câmbio, né? Eu já tive outro desse também, igualzinho ao M950, que apesar de ter 20 anos, né? Mais de 20 anos aí, ele não tem folga nenhuma. Você pode mexer aqui, não existe folga. É uma coisa até engraçada, né? No câmbio XTR que eu tenho na Cannondale minha, na 26. É a mesma coisa, um câmbio teoricamente antigo, com décadas de uso, e você não tem folga nenhuma. É até estranho, né? O câmbio da Claris da minha Veloce, que tem acho que pouco mais de 7 meses, aí 8 meses, já tem uma folga maior do que esse câmbio de 23, 24 anos aí. Agora vindo mais para frente um pouco. Já comentei um pouco antes, mas aqui temos um pé de vela Deore XT de ponta quadrada. Então
é o padrão mais ou menos da época, né? Ali dá para ver o centralzinho bem estreitinho. Tá bem conservado esse pé de vela. Um câmbio Deore LX, que é uma linha que não existe hoje em dia, né? Ou melhor, ela até existe, mas ela é voltada atualmente para bikes de cicloturismo, né? Trekking, e não existe mais na linha mountain bike. Ele ficaria mais ou menos na posição que hoje é o SLX, né? Entre o Deore e o XT. Os aros dessa bicicleta ainda são os originais, são esses Mavic 223, né? As rodas eu achei que elas não são tão leves, né? O conjunto deve estar com 2,3 kg. Não são rodas pesadas, mas também não são rodas muito leves. Essas rodas, né, com aros Mavic 223 são os originais ainda. Eu coloquei esses pneus Hutchinson que eu tinha, na frente é um Hutchinson Mosquito e atrás um Hutchinson Python, né, ambos 2.0. Um pouco mais para cima, né, fazendo par com o câmbio traseiro e o cassete, tenho esses trocadores, né, integrados XTR. Aqui, infelizmente, está faltando o visorzinho de marchas, né? Seria igual a essa peça aqui, é uma peça removível, talvez tenha quebrado e alguém tirou. Veio com ela esse computadorzinho, né, o ciclocomputador, o velocímetro, né, da Ketai, um modelinho bem legal, tá funcionando perfeitamente, eu troquei só a bateria dele e já tá zero. E eu coloquei, né, nessa bicicleta, não é de época, né, mas por enquanto eu não arrumo um mais antigo, esse guidão Bontrager e essa mesinha KCNC. Também coloquei esse cilindro WTB, né, que ele já me acompanha há alguns anos, né, inclusive estava na minha Canon dele, eu até vou tentar conseguir um outro banco para colocar nela. Esse eu achei que ficava mais nesse estilo dessa bicicleta aqui, né, um cilindro com visual mais retrô. Agora falando de detalhes mais estéticos, né, não tão funcionais, eu coloquei essa tampinha amarelinha, né, douradinha, para combinar com o grafismo amarelo do quadro. Um parafuso da Aristop de alumínio, né, também para combinar com o grafismo do quadro. Ainda nessa linha, os parafusinhos de caramanhola dourados, também da Aristop, tem aqui embaixo também. Esse suporte de caramanhola veio com ela, é um suporte de titânio, eu nunca tive um desses, né? Achei bem legal. Ele é da Canon dele, inclusive, a marca dele. E no geral é isso, né? Eu achei que é uma bicicleta bem legal, ela sobe muito bem, achei ela extremamente rígida, né, de torção. No entanto, a suspensão de elastômero não é a minha primeira suspensão de elastômero, né? Eu já sei como elas funcionam, tem um vídeo até no canal que eu falo um pouco sobre elas. Eu gostei da parte de funcionamento, né? Deu trabalho para mexer ela porque ela estava em uma condição de mau uso, né? Má manutenção, mas assim, de interior, né, de funcionamento, ela é extremamente simples. Você faz em casa mesmo as manutenções que precisam, né? Ela é bem simples de desmontar. Você pega uma chave e tira em cima, ela desmonta basicamente tudo que tem dentro. Uma dúvida que muita gente perguntou, né, até nos stories e tal, até fiz um story perguntando, né, quem adivinhava o peso dessa bicicleta. E no fim, né, quando eu peguei, ela estava com 11.800, né, naquele vídeo anterior, que eu mostro o jeito que ela veio. E agora, né, do jeito que ela está aqui, ela está com 10.800. Né, eu cheguei a pesar ela com o outro banco, com as outras peças que eu não tinha trocado ainda. Ela estava com 10.900. Agora, com esse cilindro, com as tampinhas de alumínio, os parafusos de alumínio, parece ridículo, mas sim, ela está com 10.800. Eu nunca fui tão ligado assim em peso, é mais até a respeito de curiosidade, né? Quanto que pesaria uma bike topo de linha de 1999? Não é muito diferente do peso das bikes topo de linha hoje em dia. Mas vamos concordar que é uma bike que tem muito de onde tirar peso ainda, né? Por exemplo, esse canote, um canote de alumínio, o pé de vela é um pé de vela de alumínio, então existem as peças de carbono, né, para tirar peso.
as rodas, né? Rodas de 32 raios, cubos relativamente pesados. E é isso aí. De mudanças para o futuro, né, que eu pretendo fazer nessa bicicleta, eu gostaria de instalar uma mesa um pouco maior, né? A geometria dessas bikes, ainda naquela época, elas são mais curtas, né? Tanto que é por isso que bikes dessa época são boas para se converter para gravel. Mas enfim, elas favorecem, né? Uma bike, mesmo sendo 19,5, eu utilizaria nessa bike pelo menos uma mesa 110 milímetros. Provavelmente eu vou pegar alguma coisa mais de época, né? E eventualmente trocar o guidão também por um 25/4, que é o padrão que se utilizava na época. Esse canote dela também eu pretendo substituir, não por questão estética, não por questão de peso nem nada disso, mas porque para mim, né, ele já está mais ou menos no limite de tamanho, e eu gostaria de subir ele pelo menos 1 centímetro a mais, que aí ela ficaria bem ajustada para mim. Então é isso, pessoal. Se você gostou, se você gosta de bicicletas mais antigas, né, de restaurações, esse tipo, deixe nos comentários, comente as bikes que você já teve, que você já restaurou. E se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, pessoal, e até mais!